Sons da Terra. Oi, tudo bem? Com certeza você já ouviu este som. É o som do sapo mais popular do Brasil, o cururu. E para falar sobre este som e sobre as curiosidades dessa espécie, eu tenho aqui a Ananda Porto, jornalista, minha colega aqui dos Sons da Terra. Tudo bem, Ananda? Tudo bem, Paulo? É um prazer estar aqui com vocês. E também o Dr. Luiz Felipe Toledo, professor titular do curso de Ciências Biológicas da Unicamp, curador de vertebrados e das coleções audiovisuais do Museu de Diversidade Biológica da Unicamp e coordenador do Laboratório de História Natural de Anfíbios Brasileiros. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado, Paulo, Ananda, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar com uma pergunta fácil, né? Por que cururu, o nome? Cururu significa sapão, um sapo grande, né, na linguagem indígena, então é por isso que ele tem esse nome e todo mundo conhece. Ele é ritmo musical, né? Na viola caipira, todo mundo... Essa música, por exemplo, que nós vamos colocar agora, é um cururu da música caipira aí. Tem na poesia também, né? Tem na poesia do Manuel Bandeira, tem histórias cantigas para crianças. Sapo cururu na beira do rio. Para as crianças, né? Todo mundo conhece, né? O cururu. A Ananda tem música, né, Ananda? Raimundos? Bom para criar para adultos. Essa já não é para criança, acho que essa é 18 mais, 18 mais. Raimundos, né? Mas é uma espécie, igual você falou, acho que a popularidade aí, o Felipe pode explicar um pouco melhor pela distribuição, mas que se a gente pensar em anfíbio, se a gente pensar em sapo, todo mundo vai falar sapo cururu, né? Então eu queria até que você falasse, Felipe, assim, o sapo cururu está em todo o Brasil e não é uma espécie só, é isso? Ele está em todo o Brasil. Eu desafio aí os ouvintes, ou telespectadores a me contradizer, porque eu aposto que todo mundo tem uma história para contar com o sapo cururu, já viu, já interagiu de alguma forma, porque é um bicho muito desinibido. Ele vai na casa das pessoas, ocupa os potes de água dos cachorros, né? Então ele entra às vezes até dentro da casa. Então todo mundo conhece o sapo cururu. E é mais de uma espécie, na verdade. São todos muito parecidos, até para os pesquisadores que nem eu, a gente olha assim, tem às vezes dificuldade de saber qual espécie. No Brasil tem umas 6 espécies, se não me engano. Então depende da região do Brasil que a gente está. Na Amazônia tem um, na Mata Atlântica tem outro, no Cerrado tem outro. E você já explicou, né, que sapo, o cururu significa sapo grande, né? Até quantos centímetros esse sapo pode atingir, assim? Porque realmente a gente vê as imagens, vê foto, até eu mostrei aqui a foto que eu tirei. Vamos mostrar a foto da Ananda, ela falou que é maior que o pé dela. Porque ele realmente, às vezes, chega num tamanho que parece, olhar assim, parece uma pedra, né? Quanto que ele pode atingir, assim? É o grande. No Brasil é o maior sapo que a gente tem no Brasil, né? Eu não sei dizer em centímetros, assim, uns mais de 20 centímetros pode chegar. Tem alguns indivíduos no mundo. Outro dia pegaram um na Austrália que chamaram de... sapo em inglês é toad. E aí chamavam de toadzilla, porque era um sapo de quase 3 quilos, né? Mas era uma outra espécie. Não, é o sapo aqui do Brasil que foi exportado para o mundo todo. O cururu só tem no Brasil? Não, é uma espécie assim, nativa. Das florestas tropicais aqui, também das áreas abertas aqui da América do Sul e América Central também. Mas ele invadiu, foi levado, na verdade, para várias ilhas e diferentes continentes no mundo todo. E no Brasil, em todo o território brasileiro, ele é nativo ou em algumas áreas ele é invasor? Não, ele é invasor, ao menos em Fernando de Noronha, onde ele foi levado há mais ou menos 100 anos atrás. Provavelmente, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos montou a base lá em Noronha e tinha essa cultura. Alguém espalhou essa ideia de que era legal levar os sapos para controlar insetos, tanto para... Na época acreditava-se que os insetos que iam levar doenças para os soldados, então para eles não ficarem doentes, e também para comer as pragas das plantações que eles faziam nessas ilhas pequenas para conseguir sobreviver, né? Isso se tornou o maior caos, né? Um dos maiores exemplos de
Porque esse sapo é um ótimo colonizador, que a gente chama. Então ele se dá bem em quase todo lugar que a gente coloca ele, ele sobrevive e se multiplica aos montes, né? Uma fêmea pode ter 40 mil, 30 mil ovos de uma vez. É muita coisa. E nessas ilhas você não tem os predadores naturais. Por exemplo, Fernando de Noronha não tem serpentes, que geralmente comem sapos. Então não dá para controlar essa população, né? Tem um Então, desequilíbrio muito grande. eles estão invadindo um ambiente sem competidor, não tem outro sapo, não tem predadores. Então eles vão sobrevivendo e se multiplicando nesses ambientes. E qual que foi o resultado lá em Fernando de Noronha? Bom, a gente sabe que eles comem de tudo, né? O que passar pela frente. Então, em Fernando de Noronha tem um lagartinho que é endêmico de Noronha, ele come esse lagartinho. Tem um caranguejo ameaçado de extinção, também a gente já encontrou na dieta do sapo, né? Tem relatos, mas aí eu já não vi, mas relato de comer filhote de tartaruga marinha é possível também. Então, esse bicho se alimenta, a gente sabe, né? De espécies endêmicas, ameaçadas. Então a gente teria que calcular o impacto, né? E você trouxe pra gente, assim, tanto nos artigos, as imagens que mostram esse sapo cururu deformado, né? O que explica essa deformidade? Por que esses indivíduos apresentam isso lá? Isso, lá em Noronha, metade da população tem algum defeito, pelo menos. Um indivíduo ou não tem um dedo a mais, um dedo a menos, pode ser assim, uma malformação pequena, mas tem malformações mais drásticas. Às vezes não tem a mão, a perna inteira, não tem olho, 20% dos bichos tem problema nos olhos. Caramba. Tem até alguns bichos totalmente cegos. Mas mesmo assim, de novo, né, pela falta de predadores e tudo, e pela abundância de ambientes sem competidores, eles vivem bem lá. Então conseguem se reproduzir. E as causas dessa má formação tão grande que nem tem lá em Noronha, a gente não sabe ainda. Pode ser algum problema químico, alguma contaminação, poluição da água, que pode causar isso nos bichos. Ou pode ser um problema genético. Se poucos indivíduos forem introduzidos, tá irmão cruzando com irmão, aquele problema Historicamente, né? Historicamente, há 100 anos, né? Poucos indivíduos, e pode ter ido um lote de indivíduos já com algum problema. Premiado, Então você não sabe, né? Então a gente está tentando estudar essa parte, tanto a parte genética quanto a parte química agora para ver o que está acontecendo. E aqui no continente, que ele é nativo, o que ele se alimenta? Bom, eles são, na fase de girino, eles são herbívoros, comem algas. E na fase adulta, eles são carnívoros, totalmente carnívoros. Se alimentam principalmente de insetos. Mas podem até comer... até filhotinho da própria espécie eles comem, né? Ah, é? Tem um hábito canibal até. Então tem Na falta de alimentação? Não, assim, porque passou na frente dele, ele come. Predador. Ele é um bem oportunista, que a gente chama. Ele come o que estiver passando na frente. Como que é para essa predação? Ele fica ali quietinho no cantinho dele, é por espreita ali? Ele é bem visual, então ele caça vendo as presas. Então as pessoas conhecem, isso é um outro motivo que as pessoas conhecem. Tem um poste, embaixo do poste fica caindo aqueles insetos de noite, né? Besouro, cupim. E aí eles ficam olhando ali e pegando as presas. Então ele é um caçador ativo. E a língua... Ele lança a língua gruda no inseto e traz para dentro da boca. E que substância lá que é tão pegajosa assim? Eu não sei o que tem na ponta da língua deles, viu? Mas tem uma coisa interessante que quando ele come o alimento inteiro, ele não mastiga, nem quebra pedaço. Então às vezes o alimento é muito grande e para ajudar a empurrar o alimento para dentro do estômago, ele fecha o olho. Porque o olho empurra o alimento, o olho entra na cavidade oral e empurra o alimento para dentro da garganta. Então é como se fosse faz parte do sistema digestivo o olho, né? A parte de baixo do olho empurra o alimento. É verdade, então, no caso do sapo, quando ele fala que você come com os olhos, né? Quando você começa... Exatamente. E em relação ao tamanho, assim, até ele atingir, igual você estava falando, às vezes a gente não tem aqui a medida certa nos centímetros, mas isso em quantos anos, quanto tempo que ele leva para ficar num tamanho grande mesmo? Esses sapos vivem bastante, né? Pode chegar a viver 20 ou 30 anos. Então, eles vivem muitos anos. E nasce super pequenininho. Então, nasce com 2 centímetros, mais ou menos. E pode chegar a mais de 20, né? Então,
Ele aumenta muito de tamanho para chegar na fase adulta, talvez uns 2, 3 anos, eu não sei exatamente quanto tempo que ele demora para atingir a maturidade sexual, né? Uma vez a gente recebeu, Paulo, na redação, uma foto que era de um sapo cururu. Eu não sei se a gente pode considerar filhote ou jovem, mas era bem pequenininho. E aí até falaram, sapo cururu. E quando a gente pensa no sapo cururu, né, Deve que ser é um bicho esse grande. formatão, eu até falei, nossa, acho que é a primeira vez que eu achei o sapo cururu bonitinho quando ele é pequeno. E aí a gente entra numa questão, né, que envolve a cultura, envolve até um apelo que a gente precisa ter, porque a aparência dele realmente não é a das mais bonitas, né, mas não tô aqui Não tá naquela criticando o sapo cururu. fofofauna, né? Ele não é uma da fofofauna. Mas assim, qual que é a importância, né, Felipe, da gente trabalhar até essa questão de não se barrar apenas com a imagem que ele parece, porque assim, ele é uma espécie importante, a gente precisa trabalhar essa questão da cultura de respeitar os anfíbios, né, e o sapo cururu como um grande símbolo popular aí, seria talvez a porta de entrada para a gente quebrar esse tabu. É isso que a gente está tentando fazer. Até tem um projeto de lei que a gente está tentando que o sapo cururu seja um anfíbio símbolo nacional. Eu até brinquei com você agora há pouco, falei, é o novo cachorro caramelo. Isso que a gente quer, que as pessoas gostem, entendam a importância dos anfíbios e que a gente possa trabalhar essa questão cultural para as pessoas pararem de ter medo, respeitar, entender a importância e trabalhar com um bicho que não é o mais carismático, né? Tem anfíbios muito mais fofinhos, bonitinhos, coloridos. É um desafio. É um desafio, mas por outro lado é isso, ele já faz parte da cultura, né? Todo mundo conhece, já viu, né? Que nem a gente falou, já tem músicas, livros, etc. Então ele já faz parte da história do brasileiro. Então ele tem que ser reconhecido e a gente tem que falar mais sobre isso e os problemas. E ele tá aqui, é um projeto de lei? Como que tá essa situação? É um projeto de lei que está em tramitação lá na Câmara dos Deputados, tem uma série de comissões que tem que passar, ser aprovado antes de virar uma lei mesmo, né? E a gente sabe que o Brasil é complicado essa questão de política, tem interesses momentâneos e agora a gente está numa época de eleição, então outros interesses vão passar na frente disso. Mas eu espero aí que talvez o ano que vem a gente tenha a conclusão desse processo. E que dia seria o dia do sapo que faz tanto barulho? A gente tá, e além do projeto de lei de transformar o sapo, o cururu no anfíbio nacional, tem o projeto de lei de instituir o Dia dos Anfíbios no Brasil. É um dia que vai ter atividades no Brasil todo de educação, as escolas públicas, particulares, empresas. A gente vai fazer atividades sobre os anfíbios, falar que é o grupo mais ameaçado do planeta, qual a importância para o ser humano, etc. E a ideia é que o dia seja 7 de maio, que já é hoje o Dia do Silêncio. E tem uma correspondência com o Dia dos Anfíbios, porque com a extinção dos anfíbios, as matas estão ficando silenciosas. O coacho, a gente está perdendo o coacho, essa riqueza natural que a gente tem. Os sons da terra estão diminuindo com cada espécie que a gente perde. Então, aproveitando uma data que já existe. Né? E qual que é a importância de trazer e que isso de fato seja, né, que dê certo, que está como um projeto de lei, que isso seja aprovado? Porque a gente fala assim, é só uma data, mas qual que é a importância de fazer vingar essa data, assim, deixar fixa no nosso calendário, tanto o dia do sapo cururu, quanto o dia do anfíbio, o dia nacional? É importante, as pessoas me perguntam assim, mas por que vai aparecer na sua agenda lá? Eu sei a importância e por que existe essa data, mas às vezes uma pessoa que não conheceu a história vai ver no seu calendário, Dia dos Anfíbios. Ela vai perguntar, mas por que tem esse dia aqui? O que quer dizer isso? O que é um anfíbio? Né? Às vezes a pessoa tão... E vai falar sobre isso, porque já existem várias datas no nosso calendário, né? A gente sabe, quando vem o Dia das Mães, a gente fala sobre a importância das mães, o Dia das Mulheres, a gente discute esses assuntos e tem um porquê de ter essas datas, né, oficiais no calendário, porque tem as não oficiais também. E a gente quer isso aí, acho que é importante, sendo o grupo mais ameaçado de extinção que a gente tem. Agora, a gente está falando de transformar, né, de mudar essa visão, né? Mas isso é um pouco que a gente carrega, eu me lembro desde pequeno, minha mãe, não chega perto do sapo, não põe a mão no sapo que ele vai fazer xixi em você e vai pegar no olho e vai deixar cego. Cego, essa é uma lenda. E olha que não é uma lenda só do Brasil, não. Essa lenda tem na Austrália, tem na Europa, tem nos Estados Unidos. Eu não sei de onde que veio essa história.
Eu sei que o sapo faz xixi, se você pegar o sapo, às vezes ele faz um xixi sim, mas ele não vai acertar no seu olho, geralmente ele vai Eu acertar. sempre fiquei pensando, mas ele é bom de mira, né? É, Porque você... não acerta. E mais de 90% daquele xixi é água mesmo. É uma reserva de água que ele guarda ali e ele faz aquilo na hora do estresse que você está manuseando o bicho. Não cega, não faz mal nenhum. E nenhuma espécie. Nenhuma espécie tem. Apenas uma, que é um caso muito específico na Amazônia, que é um sapo que realmente esguicha veneno, Mas não é cururu, não... mas não é um cururu e é um sapo assim muito difícil das pessoas terem contato, que é uma espécie de áreas florestadas na Amazônia que só a gente conhece, né? Os pesquisadores têm acesso. Então Então, saiu também a ideia do jogar, de temperar o sapo com sal. Que é uma... isso é maldade que as pessoas fazem para matar o bicho, né? Porque ele vai morrer asfixiado quando a gente faz isso, porque eles respiram pela pele. Então o sal faz o bicho sofrer e morrer, né? Então são práticas, tem diversas práticas culturais. No Brasil, o sapo cururu também faz parte de práticas culturais indesejadas, né? Que tem relação com maus tratos. A gente tem até um trabalho que a gente está estudando agora, como o sapo é usado também em rituais, coisas assim meio místicas, mas do lado dos maus tratos também tem. Então a gente também precisa parar com esse tipo de cultura e fortificar a cultura da beleza, da importância, das interações E ecológicas. você falou que o sapo cururu, ele entra na casa das pessoas, né? Um sapo que está bem próximo, está nos quintais, tá... Enfim, é, como que a gente, para trabalhar isso, acho que é legal falar também por que é bom ter um sapo cururu por perto, assim. No caso, eu posso dizer, por exemplo, para uma amiga que não gosta de barata, que o sapo cururu come a barata? Come barata, muitas, Porque daí inclusive. você vai ver o sapo cururu como um protetor das Protege. baratas. Um amigo, E não né? vai ter barata na Co- sua casa. Come, sabe o que mais? Escorpião. Eles são imunes ao veneno do escorpião e come também. Come aranha. Então, às vezes, outros bichos que as pessoas têm mais medo ainda, e tem até motivo, né? O escorpião pode ser Veneno. realmente perigoso. O sapo é zero perigoso para a pessoa. E o escorpião, uma aranha, dependendo da aranha, pode ser perigosa. A barata não é tão perigosa, mas ela é, eu entendo. Tem gente que tem pânico de barata. Eu entendo o problema das baratas, mas ela pode também trazer algum tipo de doença. Então, acho que ali, naquela região em volta das casas, ele está, na verdade, ajudando as pessoas, né? Ter um sapo no quintal é símbolo de boa sorte, de sorte, né? Então, só assim, a cautela para aquele pessoal que tem cachorro, que os gatos geralmente não mexem com sapo. O gato Já é mais esperto. já é um pouquinho mais esperto nesse cachorro, vai, morde, até o porco-espinho ele morde, né? Sim. Volta todo cheio de espinho, depois ele vai lá e morde de novo. Mas o gato já não. Mas então, quem tem cachorro, eu teria mais cuidado, porque pode ter algum problema mesmo. Mas, no geral, o sapo não... É um aliado. É um assim. aliado nosso. E qual que é a forma ideal de manusear um sapo, já que ele entrou na sua casa ali? O problema é assim, onde que você vai levar? Se você pegar um sapo, você pode pegar ele com a mão, com cuidado, assim, e colocar ele mais E para lá. sempre frisando que não é legal ir na natureza pegar o bicho com a mão, porque Não. inclusive é proibido, né? É proibido por lei, né? Você não pode manusear qualquer animal da fauna nativa. Mas, você levando ele para algum lugar ali próximo, um rio, Mas uma tem uma lagoa... forma ideal, por exemplo, encontrei um sapo, ele entrou na cozinha ali de casa. Pode colocar ele para fora. Se você manusear ele com calma e cuidado, sem muita agitação, o bicho fica calmo também, né? Ele é tranquilo, é um bicho tranquilo. Ô Felipe, já que a gente tá nos Sons da Terra, para você falar um pouquinho do som, né, do sapo cururu, que talvez é o som que seja o do anfíbio mais presente, assim, né, que a gente consiga Isso. detectar com mais facilidade. Talvez tenha uma característica do som dele que é interessante, porque vai longe, a gente escuta a grandes distâncias, às vezes mais de quilômetro. Dá para escutar o cururu, porque ele tem um som grave. E os sons graves viajam a distâncias maiores do que os agudos. Então as pessoas... faz parte assim de um brejo, você está perto de uma lagoa, você escuta, o primeiro som que você vai escutar é o do cururu. Então talvez seja também um dos sons mais conhecidos dos anfíbios pelas pessoas. E você está mencionando várias vezes, né, dessa questão de que os anfíbios são os grupos de animais que são os mais ameaçados de extinção, né? Eu queria que você explicasse isso também. E no caso do cururu, ele também é um que
pode sofrer uma ameaça aí com relação com tudo que a gente está vivendo, ou ele está mais tranquilo por estar em todo o país? Os anfíbios como um todo, 40% das espécies estão ameaçadas de extinção, para você ter uma noção assim, em termos mundiais, né? O Brasil, esse número varia, mas aí então tem espécies mais sensíveis, que geralmente são aquelas associadas a ambientes mais particulares, áreas florestadas, ou que tem alguma característica especial, que vive em bromélia, etc. O cururu, não, ele já é um anfíbio que se adapta bem a regiões periantrópicas, que a gente fala, em volta de cidades. Ele caminha bastante, aguenta temperaturas altas, tem a pele grossa, ele tem várias características que deixam ele mais resistente, então ele não é uma espécie ameaçada. Provavelmente, assim, se a gente fosse extinguir os anfíbios, ele vai ser uma das últimas espécies a ser extinta, porque ele é super resistente, né? E você falou que a respiração dele é na pele. É na pele, então a maioria da respiração dos anfíbios é via cutânea, pela pele. A gente também respira pela pele, né? Se eu cobrir a sua mão com um saco plástico, você vai perceber rapidamente que a gente está respirando pela pele, né? Mas os anfíbios dependem muito dessa respiração. Então, isso também os torna sensíveis à poluição ambiental, porque qualquer partícula de toxina no ambiente, na água, vai ser absorvida pela pele. Não é uma pele tão fechada como a nossa, né? Aí você falou ele respira pela pele, ele vocaliza longe, né? Ele precisa ter uma visão boa também para caçar. Os anfíbios têm uma visão excelente, inclusive eles enxergam cores também, e enxergam bem à noite, melhor do que a gente. E a questão da audição do cururu? Eles têm o tímpano, né? A gente vê o tímpano nos anfíbios, mas os anfíbios têm uma coisa também particular, que a audição deles é mais ou menos centrada nas frequências do som da própria espécie. Então, sons muito mais agudos e mais graves do que a vocalização deles, eles não escutam muito. É regulado, então, para eles. Meio regulado, exatamente para eles. Por exemplo, pensa um brejo que tem 20 ou mais espécies cantando ao mesmo tempo. Fica uma bagunça sonora. Mas aí os anfíbios têm audição tonal, que a gente chama, que é regulada só para a faixa, para ele tentar escutar só a espécie dele. Porque as fêmeas estão escolhendo os melhores machos pelo som. Pelo som ela sabe se ele é grande, pequeno, se está saudável ou não. E a vocalização é só para reprodução? Não, pode ser defesa de território, afastar predadores, tem vocalização de coesão de grupo, que a gente chama, para um grupo ficar mais unido. Então tem vários tipos de vocalização nos anfíbios. E só para a gente já ir concluindo aqui, eu queria que você falasse uma coisa que me chamou a atenção, né? Quando eu mostrei essa foto do sapo cururu, né, que tá meu pé ali do lado, você já falou, é uma fêmea. Como que, tudo bem, você é especialista no assunto, mas então dá para diferenciar o macho e a fêmea assim só no aspecto visual? Tem espécie que tem diferença de cor. Então, tem espécie de sapo cururu que o macho é amarelo e a fêmea é preta e branca. Então, olhando a cor, eu já sei se é macho ou fêmea. Só que tem espécie que não, que o macho e a fêmea têm a mesma cor, daí eu já preciso olhar outras características para saber E qual nessa imagem, o que te chamou a atenção que você falou que era uma fêmea? Eu acho que é esse caso, né, do bicho ser preto e branco, mais rajado assim, e diferente do macho amarelado. Tá certo. Muito obrigado, Felipe. Tem mais alguma pergunta, Ananda? Eu acho que não sei se você quer acrescentar alguma coisa específica. Não, se deixar eu falo aqui muito tempo, tá bom. Não, mas viva o cururu, então, que está aí nesse projeto de lei para se tornar o símbolo, né? Eu acho que o mais popular já é, né? É só a gente oficializar. chancelar. E o dia... De 7 de maio. 7 de maio, já até anotar do Dia aqui. Nacional do Anfíbio, né? Isso. Que vai virar o dia do sapo cururu. Obrigado, Felipe. Obrigado a vocês. Valeu, Ananda. Obrigada, até a próxima. E viva o cururu. Sons da Terra.